Boa noite, turma. Boa noite, professora Nádia. O Eduardo e eu gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar apresentando esse projeto de pesquisa. Bom, meu nome é Gidiel Felipe dos Santos e só vou dar uma introdução agora ao início da apresentação. Somos o grupo da turma de Gestão de Tecnologia da Informação, GTI do quinto semestre, da Faculdade FECAF. Bom, uma pequena introdução só para a gente entender o que será apresentado. O tema da pesquisa é processos de globalização e política internacional. A gente vai revisar um pouco, abordar um pouco como que funciona esses processos e políticas, como se relacionam, quais são as características em comum que eles têm, né? E quais são as consequências no mundo, mundialmente, né, no globo, que tanto o processo quanto a política proporciona para a sociedade no âmbito mundial. Bom, vou deixar agora com que o Eduardo apresente aí os processos de globalizações, né, de globalização, e bora lá. Processo de globalização. Definição: um processo de aumento de integração entre os países, no âmbito econômico, social e cultural. O processo de globalização é um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo de forma para formar uma aldeia global que permita maiores mercados para os países desenvolvidos, cujos seus mercados internos já estejam saturados. E o processo de globalização ele diz respeito à forma como os países irão interagir e ao mesmo tempo aproximar pessoas. Ou seja, ele interliga o mundo levando em consideração os aspectos econômicos, sociais e culturais. Com isso, é gerada a fase de expansão capitalista, onde é possível realizar transações financeiras e possivelmente expandir seu negócio, até então restrito ao seu mercado de atuação para outros mercados distantes e emergentes. Não é necessariamente um investimento alto de capital financeiro, pois a comunicação no mundo globalizado já permite tal expansão. Porém, obtém-se como consequência o aumento acirrado da concorrência. Empresas multinacionais. Na época, quando a globalização ainda estava ganhando forças, foi surgindo então maiores empresas e a grande maioria delas elas conseguiam até mesmo crescer a ponto de se tornarem multinacionais. Elas principalmente desenvolviam em ponto de origem nos Estados Unidos, Japão e países da Europa. Essas empresas se instalaram em países menos industrializados e menos desenvolvidos. Ou seja, eles saíram em busca, sobretudo, em custos mais baixos de produção, já que os países subdesenvolvidos ofereciam mão de obra mais barata, recursos naturais com custo menor e, ao mesmo tempo, com as leis trabalhistas e ambientais, elas costumavam ser mais frouxas e menos aplicadas. Fatores fundamentais. Com o avanço da globalização, os fatores fundamentais que ocorreram melhorias foram serviços, a informação, que através do desenvolvimento de celulares, tablets, computadores, da rede de informática, redes e serviços virtuais, o fluxo de informação ficou muito intenso. A comunicação e o conhecimento imediato dos acontecimentos do mundo, ou seja, as redes de comunicação em escala planetária que chega a todo mundo. Quanto ao desenvolvimento de meios de transporte, eles ficaram muito mais eficientes e menos onerosos, como o surgimento das ferrovias, rodovias, dos transportes aéreos. Com tudo isso, foi se diminuindo a distância do mundo. Parte da consequência, a parte organizacional, a concentração de poder econômico nas mãos de um grupo de pessoas. Concentração de poder econômico nas mãos de um grupo de pequenas pessoas. Com poder econômico vem também influência na política. Essas megacorporações empresariais não são apenas muito ricas, mas como também têm grande poder da barganha junto aos governos, especialmente dos países pobres. Formação de corporações que controlam boa parte do comércio mundial. Eles atuam mais em diversas áreas, por exemplo, o grupo Unilever, que possui várias marcas de produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentação, cuidados com animais e com o lar. Competição desleal, empresas menores, ela já não tem mais o mesmo poder de investimento. Por exemplo, acabam fechando pequenos negócios locais, que são lugares, as grandes empresas multinacionais.
Consequência na parte social, a diversidade cultural foi o que aconteceu no caso do hibridismo, mistura de culturas em diversos países, qualidade de vida, houve grande melhoria relacionada a financeira e tecnologia, informática e tudo mais. Choque cultural foi a parte ruim do hibridismo. Com isso, ocorreu muita confusão, que é o choque de cultura, onde acabou acontecendo a xenofobia e o medo de terrorismo. Exclusão digital, a globalização ela pode aproximar e também afastar. E isso entra a questão da desigualdade social. Bem, chegamos agora ao ponto que a gente começa a explicar um pouco a política internacional. Como definição, a política internacional tem como objetivo regulamentar e supervisionar acontecimentos e processos políticos que ocorrem para além das fronteiras nacionais. Bom, a política internacional tem uma semelhança muito com a política interna de diversos estados e de governos. Ela aborda os assuntos comuns, como a segurança, o meio ambiente, a economia e a diplomacia, né? Mas dentro dos governos isso já é um consolidado, já é bem concretizado esses assuntos, né? Então existe já umas parametrizações seguindo as éticas e morais de cada estado, né? E a cultura, logicamente, com a sociedade. Só que quando a gente fala no âmbito mundial, no âmbito global, não existe isso, né? Não há quem faça, não há uma soberania para isso. Então, os estados, né, os estados nacionais decidem por se reunir, fazer uma aliança, e essa aliança, né, como ONU, por exemplo, ou a União Europeia, que são grandes exemplos desses, se juntam para discutir esses assuntos, só que no contexto mundial, né? Para que entenda-se que há melhorias e há consequências, enfim, e tem que ter uma padronização. Tudo bem, vamos lá, conceituar qual é o conceito da política internacional. É a capacidade de governar utilizando monopólios estatais da produção e aplicação do moral do direito, mantendo a lei e a ordem social. É, essa, esse conceito foi formulado pelo Aaron Raymond, né, um sociólogo. Não se tem data ainda, não consegui encontrar uma data sobre especificamente quando foi formulado isso, mas ele teve essa formulação a partir da teoria das relações internacionais. O que seria isso? Segundo mesmo, o poder de uma nação, o Estado, né, é composto pela capacidade de governar, como a gente está aí, mantendo a lei e a ordem social. Portanto, o que a gente entende? A relação de Estados é caracterizada pela busca de afirmação de poder. Aqui a gente vê conceitos básicos. Então a gente tem a ética, a gente tem a honestidade, a gente tem a filosofia moral e a justiça, tudo no âmbito social. É dever então de um Estado regulamentar essas partes. Só que a gente está falando em questões mais amplas. Então a gente não está falando somente de um Estado, agora a gente está falando de vários estados com diversos governos diferentes que precisa ter uma regulamentação. Bom, quais as características de uma política internacional? Como eu havia dito, a busca pela afirmação do poder econômico, a força armada, que é o bélico, a moral e ético. Bom, moral e ética é uma influência que você possui diante de todos os estados, né? Então, o que acontece? A caracterização dela visa a responsabilidades éticas e morais no tempo e espaço, e sua formação se sustenta em deter o monopólio da violência legítima, garantindo a preservação da vida, da liberdade e da propriedade. Bom, como sua principal característica tem o recurso à força bélica, né, como a gente está vendo aí, que é o estopim. Foi o estopim para diversos debates da teoria das relações internacionais, que daí, para a próxima etapa da explicação, a gente vai entender um pouco mais do que gerou esses debates, né? Desses debates, a gente tem as consequências deles, que foi em gerar o direito internacional, né? Então, se subentendeu que o planeta é como um estado, só que com diversas complexidades, diversos pontos a se explicar, a se interagirem. E daí surge o direito internacional, né, que
que entra como um instrumento jurídico de regulamentação, principalmente da Força Armada, né? Mas diante disso houve várias outras ramificações, como direito internacional do trabalho, direitos humanos, diversos tratados que, como falei, as questões das regulamentações de forças armadas, tratados de paz, tratados de união nuclear, trabalho nuclear, e conferências, as principais e mais ativas que a gente tem que o planeta tem, claro, são as conferências do meio ambiente, como grandes marcos que mostram a prática disso. São essas conferências como a Eco 92, o Protocolo de Kyoto, a Conferência de Estocolmo, que evidenciam a prática da política internacional, a presença da política internacional e também ali um pouquinho ali participando dos processos de globalização. Bom, conclusão, como que eles se relacionam? Como a política e o processo de globalização se relacionam? Eu tenho exemplos básicos, muito simples, na verdade. A gente tem a DIT, que é o Direito Internacional do Trabalho, versus uma prestação de serviço por meio de plataformas de freelancers, algo que eu pratico muito, né? Mas aí você pensa, eu estou restrito ao território brasileiro, às legislações brasileiras trabalhistas, que é a nossa CLT. No entanto, em outros países também possui, né, uma espécie de CLT, só que ela rege também as políticas, as moras e éticas daquela região. Tá, e como que a gente pode prestar um serviço a partir daqui para alguém que está em outro estado ou um outro país? É aí que entra a DIT. Ela regulamenta essa parte e consegue trazer uma melhor clareza sobre o que está sendo produzido, como vai ser produzido, qual a forma de transação financeira que há entre essas pessoas. Então, até mesmo os bancos também é uma boa evidência, como mostra no processo de globalização, que eles estão inseridos nesse meio e eles aderem também, têm que aderir à política internacional. Então, a gente nessa DIT a gente tinha uma clássica e tem uma nova, né? A clássicas, para países desenvolvidos, a gente tinha a extração do produto, para a extração dos países subdesenvolvidos não industrializados, que eram produtos primários, agrícolas, minérios e fósseis. E agora na nova DIT a gente tem produto mais industrializado em geral, superior à tecnologia, capitais, empréstimos, investimentos. Então o que aconteceu? Houve uma reviravolta em tudo isso, né? Essas políticas têm aí que entraram para poder tornar esse ambiente um pouco mais seguro, um pouco mais claro. É um assunto mais complexo, que exige muito mais tempo para se explicar. Mas sim, vale a pena estudar isso para entender. Isso aqui é mais uma pesquisa para que possa entender onde é a relação, onde essas duas coisas se encontram, né? Como aqui embaixo a gente tem as conferências ambientais e a ISO 14001, que é o exemplo prático do que as conferências, do que os debates políticos mundiais, no que eles resultaram para que haja uma melhoria das questões ambientais por parte da sociedade e das empresas. Então, as empresas teve que adotar uma ISO, uma padronização também internacional para que essas exigências, né, esses debates, esses assuntos levantados em grandes conferências ambientais fossem atendidos. E assim, o ritmo de produção, o ritmo da sociedade não fossem agravados por irresponsabilidades, negligências. Bom, isso é só uma exemplificação. A gente tem diversas outras, né? A gente tem conferências até de segurança que trata aí questões de terrorismo e tal, mas essas conferências são um pouco mais fechadas, elas ficam um pouco mais restritas apenas realmente a membros políticos, parlamentares, enfim, e diplomatas, né? Mas a conclusão que se tem sobre o processo de globalização e a política internacional se tem por base dessa padronização que eles colocam, que eles impõem para que haja uma segurança e uma humanidade dentro desses processos e não seja exploratório também essa questão aí onde não há ninguém supervisionando, né? Bom,
fico aqui com essa apresentação. Quero agradecer à Faculdade FECAF, a professora orientadora Nádia, e pela excelentíssima a orientação, todo o conteúdo que ela nos passou é ótimo. E a toda a turma, os presentes, muito obrigado e tenha uma boa noite.